Segundo ano, como a gente viu na última aula, agora nós vamos estudar os fenômenos que são ligados à refração, né? Então, o que é a refração da luz? É quando a luz entra num meio, né? Ela sai de um meio, vai para um outro meio, com índice de refração diferente e sofre um determinado desvio. A gente viu que, por exemplo, a luz branca, ela quando passa por um prisma, sofre dois desvios, né? Um ao entrar e o outro ao sair. E com isso ela separa a luz branca no espectro de cores que a gente consegue visualizar, que é do vermelho ao violeta, tá? A gente viu isso, né? Aqui tá a formação do arco-íris. Obviamente as gotas de chuva são como se fossem prismas, né? Então o arco-íris ocorre quando eu tenho gotículas na superfície, né? E essas gotículas fazem com que eu consiga visualizar o arco-íris. E por que elas são nesse formato? Por que o arco-íris é essa meia circunferência? Na verdade, ele seria uma circunferência fechada inteira. Só que a gente, no nosso plano de visão, né? Por exemplo, a gente está num plano de visão. Esse nosso plano de visão só nos permite visualizar metade dessa circunferência, tá bom? Posição aparente. O que é posição aparente? É a posição que a imagem assume em meios ópticos distintos, né? Então, por exemplo, quando eu olho para a piscina, eu aparentemente penso que o fundo é mais raso, porque a imagem do fundo se forma acima, tá? Já na refração atmosférica acontece a mesma coisa. Quando eu estou vendo uma estrela no céu, eu sou observador aqui na Terra, vamos supor que aqui eu sou observador, né? Estou vendo uma estrela, o que eu vejo é a estrela nesta posição, porém ela está nesta posição aqui. Existe uma diferença, né, de posição devido à refração, e essa diferença de posição que nós vamos estudar agora. Então, nós temos a posição também aparente do Sol. Imagine também novamente que eu estou aqui, né, observando, sou o observador, né? E a posição do Sol para mim é uma posição, mas na verdade o Sol está em outra posição. Eu vou colocar um vídeo também para vocês mostrando uma atividade experimental que demonstra exatamente isso, tá? Aqui a gente pode ver também que quando eu tenho um objeto que ele está dentro da água, parece que é muito fácil a gente ver o desvio que a luz sofre, né? Parece que o objeto está quebrado, né? Então, agora a gente vai estudar então por que acontece essa posição aparente, né, do objeto dentro quando ele está num outro meio óptico. Isso a gente chama de dióptro plano, né? O que é dióptro? Dio é dois, né? Dois meios ópticos e eles são planos, né? Então, basicamente, o que eu estou falando é o seguinte, né? Eu vou ter dois meios ópticos, esses meios ópticos são planos, né? E eu chamo isso de dioptria, tá? Então, dois meios ópticos planos se chamam dióptro, tá? Então, mas o que eu quero estudar aqui, basicamente, é essa diferença entre a posição da imagem, P' é a posição da imagem, e P é a posição do objeto, né? Então, o que eu estou estudando agora é isso. A diferença entre a posição da imagem e a posição do objeto. Bom, vejam só. O objeto está aqui na posição P e a sua imagem, P' está mais acima, né? Fiquem atentos que o observador está aqui, ó, né? Então, em relação ao observador, isso aqui é como olhar um peixinho dentro da água, né? O peixe está, na verdade, mais abaixo do que a sua posição. Os índios já sabiam disso, né? Sempre que eles observavam um peixe, eles jogavam a lança mais abaixo. Eles sabiam que a posição do peixe era mais abaixo do que ele estava vendo. Então, você está vendo o peixe aqui, mas na verdade ele está aqui embaixo, tá? Para estudar isso, a gente vai ver uma equação que no livro de vocês, que eu gostei muito, ela trouxe essa equação aqui. O índice de essa equação vai nos dar a diferença entre a posição da imagem e a posição do objeto. Então, eu vou pegar o índice de refração do meio onde está o observador, vou dividir pelo índice de refração do meio onde está o objeto. Isso tem que ser igual à posição da imagem dividido pela posição do objeto. Então, esse N do observador
é o índice de refração do meio onde se encontra o observador. E esse N do objeto é o índice de refração do meio onde está o objeto. Onde se encontra o objeto. O objeto. Gente, a professora vai pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá bom? Eu coloquei lá embaixo, que é do próprio livro de vocês. Então, vamos observar aqui esse exemplo. Uma piscina está cheia de água. O índice de refração da água é 4/3 e tem uma profundidade de 1,6 metros. Uma pessoa em pé na sua borda observa, né, perpendicularmente o fundo. Qual a profundidade aparente observada por ela? Então, basicamente, a gente tem aqui uma divisão entre os dois meios óticos, né? Vamos supor que aqui embaixo é a água, né? Então, deixa eu pegar aqui um quadrado que é mais fácil para fazer aqui, né? Vamos supor que aqui para baixo é a água, né? Isso, deixa eu só posicionar aí. Então, aqui é a água. Deixa eu só a professora preencher aqui rapidinho. Deixa eu tentar preencher aqui. Bom, no quadro eu acho que demorava mais, né? Então, tá bom assim. Tô fazendo um pouco de bagunça aqui, mas não tem problema, né? Ai, meu Deus. Fiz bagunça. Então, eu vou deixar assim. Vou fazer o seguinte. Vocês já sabem que aqui é o ar. E aqui é a água, tá? Então, ele disse o seguinte. Um observador está em pé na borda da piscina. E ele olha para o fundo da piscina. Qual a profundidade da imagem observada por ele, né? Do fundo da piscina. Sabendo que o índice de refração do ar... O índice do ar é igual a 1. O índice da água, né, que ele já deu ali em cima, é 4/3. E eles dizem que a profundidade da piscina é 1,6 metros. Então, vejam só, ele já deu nossa profundidade de 1,6. Né? A pessoa está aqui, né, observando. Ela observa. Então, ela vê uma imagem, né, do fundo da piscina. Vamos botar aqui, pelinha. E existe o fundo de fato, né, que é o P. Então, ele quer saber o tamanho desse pelinha. Essa é a pergunta dele. Gente, como a professora falou, é N do observador sobre N do objeto. N do observador sobre N do objeto igual a pelinha sobre P, tá? Aqui, ó. Qual é o meio que está o observador? O ar. Então, vai ficar N do ar dividido por N da água igual a pelinha sobre P. O ar vale 1. A água vale 4/3. É igual a pelinha sobre o P, que é 16. Essa daqui mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai ficar 3/4 igual a pelinha sobre P. Opa, desculpa, pelinha sobre P não. P já é 16, né? Já coloquei. 16. Passa lá multiplicando, pelinha vai ser igual a 3 vezes 16 sobre 4. Resolvendo isso ali, né? Dá para simplificar por 4, né? 3 vezes 4, 12, né? Então, dá 12
Ah, tá. É 1,6 metros a profundidade, não é 16, desculpem, a professora colocou errado. Mesmo assim, 1,6 ainda dá para dividir por dar 0,4, né? E dá 1,2, né? Então, pelinha dá 1,2 metros, tá? Fazendo esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo de dioptria, né? E para que serve essa equação? Para a gente determinar a diferença entre a posição real e a posição aparente, tá? Então, para que serve essa equação aqui? A diferença entre a posição da imagem e a posição do objeto, ou seja, a posição real, que é a posição do objeto, e a posição aparente, que é a posição da imagem, tá? Mas voltando ao que a gente estava vendo, então a gente viu essa questão da dioptria. Quais são os meios dióptros mais comuns, né? Ar e água, ar e vidro e ar e diamante, tá? São esses três meios mais comuns. Agora nós vamos ver ângulo limite e reflexão total. Bom, vejam só. Quando a gente está projetando um raio de luz, a gente imagina que vocês estão dentro da água e vocês estão projetando esse raio de luz. Tem um ângulo de incidência, tem um ângulo de refração. Já que a água é mais densa, percebam que o ângulo de incidência, aqui ó, nesse raio preto de luz, acompanhe comigo o raio preto de luz aqui, né? Então, esse raio preto aqui de luz, né? O ângulo de incidência dele é menor do que o ângulo de refração, porque ele está saindo de um meio mais denso, indo para um meio menos denso. Conforme eu vou abrindo esse ângulo, observem que chega num ponto, né, que eu tenho já que esse ângulo se abre mais do que este aqui, vai chegar em um ponto que o meu R máximo, né, a minha refração máxima é 90 graus. Por que eu falo isso? Porque se vocês lembrarem da fórmula, é seno do ângulo, né? Então, seno de 90, o máximo do seno de 90 equivale 1. Então, o máximo que eu posso ter, eu tenho um ângulo chamado ângulo limite. E esse ângulo limite, ele é de incidência, né? Esse ângulo limite de incidência aqui, ó, da onde eu estou incidindo, esse ângulo limite, que é esse L, ele pode ter ângulo de refração máximo de 90 graus, tá? Depois disso, se eu abrir mais ainda, vejam só que aqui essa linha amarela mostra o ângulo de 90 graus. Se eu abrir mais ainda esse ângulo de incidência, acima do L, que é o limite, o que vai acontecer é que a luz não vai passar para o outro lado, ela vai sofrer reflexão, tá? Então, em vez de ela sofrer refração, passar para o outro lado, só um pouquinho, gente, ela vai sofrer reflexão. Minha caneta começou a andar sozinha aqui. Deixa eu só escrever novamente, ficou feio. Ela sofre reflexão. E essa reflexão a gente diz que é reflexão total, tá? Porque não há perda de luz. A luz não consegue passar, ela fica aprisionada nesse meio mais denso, tá? Esse meio aqui, da onde ela está saindo, é mais denso. Isso é muito importante. Esse ângulo limite de refração, que ele depois disso vai acontecer uma chamada reflexão total, ele só acontece quando a luz sai do meio mais denso e vai para o meio menos denso. Então, isso é bom anotar. Esse ângulo limite, né? Limite. E a reflexão total da luz. Opa, deixa eu apagar aqui. A reflexão total, ela ocorre sempre de meios mais densos para meios menos densos. Então, só vai ocorrer quando a luz sair da água para o ar, tá? Só de meios mais densos indo para meios menos densos, tá? Vocês já vão ver por quê, tá? Esse fenômeno, então, só ocorre quando a luz passa
de meio mais refringente ou mais denso, com um índice de refração maior, e vai para um meio menos denso, com índice de refração menor, tá? Isso é uma condição para que ocorra a reflexão total. Quando que ela acontece? Quando eu abrir o ângulo acima do ângulo limite, né? Então, quando eu abrir o ângulo acima do ângulo limite, vai ocorrer essa reflexão total, tá? Isso é muito importante vocês observarem. Por quê? Porque a gente tem aquele ângulo N do meio incidente, seno do ângulo de incidência, N do meio refratado, seno do ângulo refratado. Então, vejam só. Se eu tiver aqui, ó, eu estou vindo de um determinado meio, né? E esse meio, eu quero saber, por exemplo, vou fazer aqui em cima para vocês verem. Eu vou ter, por exemplo, N1, seno de incidência, né? NI, seno I, igual a NR, seno R. Eu sempre gosto de trabalhar assim, já falei até para vocês isso. Eu gosto de trabalhar com... Deixa eu só arrumar aqui a gravação e pegar aqui. Então, eu não gosto de trabalhar com 1 e 2. Eu gosto de trabalhar com I e R, tá? Então, eu gosto de fazer assim. NI, seno I, igual a NR, seno R. Então, veja só, qual que é a condição? A condição é que esse ângulo aqui seja máximo, né? Que esse seno de R, né, seja igual a 1, né? Que então esse R, né, obviamente vai ser, o ângulo R vale 90 graus, né? Então, essa é a minha condição. Então, vamos colocar essa condição ali na nossa equação. Então, vai ficar assim. NI seno I igual a NR vezes 1, né? Então, percebam o seguinte, NI, esse I de incidência vai ser meu ângulo limite, né? Em vez de eu ter um seno de I, eu vou chamar de seno de L, que é o meu ângulo limite. Então, esse meu incidência, ele passa a ser um L de limite, né? É NR sobre NI. Ou seja, sempre que eu quiser saber o seno do ângulo limite, tem que ser NR sobre NI. Mas percebam o seguinte, se o meio for... Se R for mais denso do que esse, ó, se for, por exemplo, 4 dividido por 3, vou dar um exemplo aqui, se for 4 dividido por 3, isso aqui vai dar maior que 1, e não pode dar maior que 1, ó, né? Então, se der maior que 1, já não serve pra gente, por isso que quando a gente sabe que existe o ângulo limite, a gente já diz que aqui em cima é o índice de refração menor e aqui em cima é o índice de refração maior. Por isso, então, porque isso tem que dar menor do que 1. Então, vai ficar assim, ó. Seno do ângulo limite tem que ser o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, né? Óbvio, aqui nesse nosso caso já é assim, porque a gente está falando de água e ar, né? Então, vejam só, para que ocorra esse ângulo limite, a primeira condição é que eu saia de um meio mais denso para um menos denso. Então, obviamente que em cima vai ter que ser o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Então, para que isso foi aplicado? Na construção da fibra ótica, para a luz ficar sempre aprisionada. Veja, a luz entra, sofre reflexão total, ó. Então, a luz sempre vai ficar dentro da fibra ótica, ela não consegue sair. Porque esse ângulo de incidência é sempre colocado acima do ângulo limite. Então, ela sofre reflexão total. Então, a luz entra na fibra ótica, sofre essas reflexões totais e fica aprisionada ali, né? Então, como é que a gente faz essas aplicações? A gente manda alguns dados, né? Tem um codificador. Esse codificador, ele chega de forma eletrônica através de um diodo. Um diodo deixa ou não passar uma corrente elétrica, né? E manda esse sinal novamente para um fotodiodo que recebe esse sinal. Ele faz isso em forma de luz
E na saída, então, quando eu passo pela fibra ótica, ele já está na forma de luz, porque isso é um fotodiodo. Ele converte esse sinal elétrico em sinal luminoso, tá? Bom, como é que... Isso aqui é uma imagem, tá, da internet no fundo do mar. Por quê? Imagine que antigamente nós tínhamos que passar cabos de cobre no mar. E esses cabos sofriam oxidação. Por isso que às vezes você tentava ligar para, por exemplo, para a Europa e o sinal era ruim, ou não dava para ouvir a ligação, ou até mesmo muitas vezes eles perdiam o cabo. Agora com a fibra ótica, já que ela é feita de quartzo, né? Então esse material ele é mais resistente. Então dentro do mar ele pode ficar, ser colocado e não é perdida as informações, né? Então isso é muito importante. Aqui é outra aplicação também que a gente vê, né, devido também à refração, é quando a gente olha na estrada e parece que a estrada tá molhada, né? A estrada não está molhada na verdade, né? É que o chão, o ar está tão aquecido que ele se comporta como um espelho. Então você vê aquela luz no seu rosto, né? Mas eu trouxe mais um exemplo aqui, né, de fibra ótica, né, e de ângulo limite, né? Então ele diz assim: considere um par de meios A e B, índice de refração de A igual a raiz de 2, índice de refração de B igual a 1. Raiz de 2 a gente sabe que é aproximadamente, né, 1,41, né? Então é um pouquinho maior que 1, tá? Só pra gente lembrar. Para que condição a propagação da luz temos reflexão total? Então, olha só, qual é a condição? A reflexão total, quando a luz se propaga do meio A para o meio B, né? Do meio que tem o maior índice, né, para o meio que tem o menor índice. Senão, não vai ocorrer a reflexão total. Na letra B, determine o ângulo limite. Então, a gente sabe que seno do ângulo limite é n menor dividido por n maior. 1 dividido por raiz de 2, a gente sabe que tem que fazer aquela fatoração, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2, então vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, qual é o ângulo? Se a gente for ver o seno inverso de raiz de 2 sobre 2, é o ângulo de 45 graus. E aqui a gente conclui a nossa explicação.